Olá, gente, tudo bem? Bem, venho aqui então hoje para falar para vocês sobre respiração, tá? Sistema respiratório aí, quais são os caminhos que o ar faz dentro do nosso corpo e qual que é a função desse sistema também, né? Então, vocês sabem respirar, será? O que que é respirar, né? Qual que é a importância da respiração e como que o nosso corpo faz isso? A gente vai tentar responder essas questões aí e vamos aprender a respirar também. Então, respirar nada mais é que realizar trocas gasosas com o meio externo. Ou seja, né? Deve sair um gás e entrar um gás e sair outro. Em realizar aí trocas gasosas aí com o meio. Eu tenho alguns órgãos, né? Para eu conseguir realizar isso, né? E cada um deles tem uma função aí, digamos, específica, tá? Por exemplo, né, o ar ele entra aí pelas fossas nasais, pelo nosso nariz, né? E o que que o nariz faz aí de importante na respiração, tá certo? No nariz tem alguns pelos, alguns cílios que ajudam a filtrar o ar, ou seja, né, qualquer poeira, qualquer tipo de partícula, né, esse tipo de coisa, fica retida nesses pelos, né, nesses cílios, para que não vá parar no nosso pulmão, tá? Além disso, as fossas nasais do nariz ajuda a regular a temperatura do ar. Então, às vezes o ar está muito gelado, né? E ele não entra gelado no pulmão, tá certo? Não, o nariz ele vai ajudar a aquecer esse ar aí para ele não ir gelado para o meu pulmão. Além, claro, né, do nariz aí ter a função de ter alguns nervos sensitivos aí, né, que o auxiliam na percepção dos cheiros, dos odores, tá? Logo em seguida, quando o ar entra, ele vai parar na minha faringe, tá? A faringe aí, que é uma estrutura que vai fazer a divisão entre o sistema digestório e o respiratório, tá? Em hipótese nenhuma, né, pode parar, por exemplo, comida, né, dentro do meu sistema respiratório. Então, a faringe faz essa regulação. Se por acaso falhar esse sistema, hã, o nosso reflexo aí é o engasgo, né, que pode levar à morte muitas vezes, porque bloqueia a entrada de ar. A laringe aí, o que eu destaco aqui é o local onde ficam as nossas cordas vocais, né. Então ela tem, além de uma função respiratória, uma função fonatória, certo? Da fala aí, tá. Eh então, basicamente, né, as cordas vocais são 2 preguinhas, né, quando a gente está falando, né, quando essas pregas vocais estão em atividade, quando o ar bate nessas preguinhas, elas começam a vibrar. E quando ela está em repouso, quando a gente só está respirando, digamos assim, essas preguinhas ficam totalmente abertas, tá. E totalmente abertas, ó, para onde será, né? Para a traqueia, né. A traqueia ela tem vários anéis cartilaginosos para conseguir-la deixar aberta, né, para a gente também poder ter uma certa mobilidade aí, tá certo? Enfim, pra gente, por exemplo, não colocar a cabeça que se fechasse, né, não, não é assim, né, fica tipo aqueles canudinhos, né, que dobra, é mais ou menos assim a traqueia, tá? É a última estrutura que o ar vai percorrer antes de ele chegar até os pulmões, tá? Então a traqueia ela vai acabar se ramificando, se dividindo, né, em 2 tubos. Os brônquios, né, que por sua vez vão se ramificar em tubinhos cada vez menores, chamados aí de bronquíolos, tá. Bom, os brônquios e os branquíolos, né, vão passar o ar e também vão filtrar, também tem filtros que podem começar a produzir, né, começa a produzir um muco aí, tá. Algumas doenças, né, aumentam a contração dos brônquios e bronquíolos, por exemplo, aí a asma e a bronquite, né. Ambas essas doenças são processos inflamatórios, a asma ela não é contínua, enquanto a bronquite ela é mais crônica, tá certo? Por fim, a gente chega aí nos alvéolos, né, aqui a gente já está no pulmão, está nos brônquios, bronquíolos, alvéolos, a gente já está no pulmão, e os alvéolos é o local exato onde vai acontecer as trocas gasosas, a hematose, né. Então chega sangue venoso aí, tá certo, rico em gás carbônico nos pulmões, por meio da artéria pulmonar, tá, e aí, né, o pulmão, digamos assim, né,
vai oxigenar esse sangue, certo? E aí esse sangue vai sair do pulmão por meio da veia pulmonar, rico aí em O2, tá certo? Vai para o coração de novo, e aí o coração vai bombear esse sangue rico em oxigênio para todo o corpo, tudo bem? Então, aqui a hematose, né, mostrando mais especificamente, ó, tá certo? Gás carbônico sai, oxigênio entra, tudo bem? Aqui tá o vaso sanguíneo, digamos assim, né, tá? Os pulmões, né, como a gente viu, é o que permite aí que as trocas gasosas ocorram, né? Então, é o local de encontro aí dos capilares sanguíneos com os alvéolos aí para realizar a troca gasosa. Existe uma membrana aí que recobre os pulmões, chamada de pleura, e quanto mais velhos, né, a gente fica, menos elásticos ficam os pulmões, tá certo? Né, por isso que geralmente as pessoas idosas têm muitos problemas aí respiratórios, tá? Para a gente pensar um pouquinho, né? Já repararam o que acontece com a gente, né? Com a nossa respiração quando a gente toma um susto, né? Quando a gente está nervoso, ou quando a gente, né? Termina de jogar uma partida de futebol, qualquer outro esporte, né? Ou mesmo quando a gente está dormindo. Como é que é a nossa respiração nessas situações? Bom, então, é de perceber que a gente nem sempre respira no mesmo ritmo, né? Quando a gente está nervoso, quando a gente toma um susto, a respiração fica mais ofegante, né? Quando a gente está dormindo em repouso, a nossa respiração fica mais calma, digamos assim, né? Então, nem sempre a gente respira em um ritmo igual aí, tá? Então, o que que leva a nossa respiração a acelerar em algumas situações e a diminuir em outras? Por que que acontece isso? Bem, o processo de respiração, ele é formado aí por 2 movimentos, né? E cada respiração deve englobar um movimento de inspiração, em que o ar entra nos nossos pulmões, né? Oxigênio, e o movimento de expiração, em que o ar sai aí dos pulmões, né? Sai aí gás carbônico, né? Então, respirar envolve esses 2 movimentos. Inspirar e expirar, tá? Na inspiração, o diafragma, que é um músculo aí que basicamente mamíferos têm, né, que ficam aqui abaixo das nossas caixa torácica, né? Quando a gente inspira, ó, o diafragma vai se contrair e baixar. Os músculos das costas, né, os músculos intercostais aí, também vão se contrair e acabam elevando as costelas. E aí isso faz com que o volume da caixa torácica aumente. Isso ajuda, né, que os pulmões aí se distendam, né? A pressão dentro dos pulmões cai, né, em relação à pressão atmosférica, e aí o ar atmosférico consegue entrar nas nossas vias respiratórias. Quando a gente vai expirar, ó, o diafragma se relaxa todo, né? Tá certo? E acaba se elevando um pouquinho. Os músculos se relaxam, né? O volume da caixa torácica diminui, os pulmões acabam contraindo-se, a pressão dentro dos pulmões aumenta em relação à pressão atmosférica, e isso faz com que o nosso ar saia, né? Consiga sair aí pelas nossas vias respiratórias, tá? Então, a maior parte aí do oxigênio é transportado pelos glóbulos brancos, né? Pelos glóbulos brancos, não, pelos glóbulos vermelhos, especificamente pelas hemácias, né? Por uma proteína chamada hemoglobina. O oxigênio, ele se liga à hemoglobina das hemácias para ser transportado, formando aí uma ligação instável chamada oxihemoglobina, tá? Um número bem baixinho de gás carbônico é transportado pela hemoglobina, formando aí uma ligação também estável, chamado carbohemoglobina, tá? A maior parte do gás carbônico, pessoal, ele é transportado pelo plasma sanguíneo mesmo, na forma do íon bicarbonato, tá? Então, aqui, ó, o oxigênio, né, sendo transportado pela hemoglobina, tudo bem? Aqui eu destaco, né, o monóxido de carbono, que é um gás aí do efeito estufa até, né? Esse monóxido de carbono, ele acaba se ligando fortemente à hemoglobina das hemácias, tá certo? E aí nem oxigênio e nem dióxido de carbono com isso consegue ser
mais transportada. Por isso que a pessoa, quando inala esse tipo de gás, morre aí asfixiada, tá? Bom, e só voltando à pergunta, né? Por que que a gente respira em ritmos diferentes? Bom, quanto mais intensa a atividade física, mais energia, né, demanda aí. Então, a respiração, ela vai ajudar na produção dessa energia, tá certo? Vamos lembrar aí que o oxigênio vai acabar entrando dentro das nossas células, né? Realizando o processo de respiração celular, e esse processo de respiração celular leva à produção de energia, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar sobre respiração, e até a próxima aula.